Olá, meus queridos alunos do 9º ano do Colégio Santa Rita, e na nossa 4ª aula de Química, nós vamos resolver exercícios referente aos modelos atômicos e às leis ponderais. Eu sou a professora Evilane e espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Primeira questão. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Quem falou sobre esses elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva foi Thomson, no seu modelo pudim de passas. Letra B. Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. Quando você diz que é uma estrutura compactada, você está se referindo a uma estrutura densa, ou seja, cheia de massa, né, constituída de prótons e elétrons. E vocês sabem que não tem esse modelo. Poderíamos fazer uma analogia ao modelo de Thomson, né? Letra C. Um núcleo de massa desprezível comparada com a massa de um elétron. Não, a massa de um elétron, como vocês viram na aula anterior, ela é 1836 vezes menor do que a massa de um próton e um nêutron, né? Então, a massa de um elétron é praticamente desprezível. E no núcleo, nós encontramos a maior quantidade de massa que existe no átomo, né? Letra D. Uma região central com carga negativa chamada de núcleo. Não, realmente o núcleo é a região central, mas é provido de carga positiva, né? E cargas e partículas sem carga, né, que são os nêutrons. Letra E. Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons. Sim, o modelo de Rutherford é dessa forma. Então, a resposta é a letra E. Segunda questão. Relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs. Bom, Dalton, como você lembra, é o modelo da bola de bilhar. O átomo é uma esfera rígida, maciça, indivisível e indestrutível, né? Então, nós temos, número 1, a bola de bilhar. Número 2, Thomson. Ele disse que o seu átomo era uma esfera que continha um fluido positivo, onde estavam mergulhados as primeiras partículas subatômicas do átomo por ele descoberta, que são os elétrons, que têm carga negativa. Então, ele chamou o seu modelo de pudim de passas ou pudim de ameixa. Então, número 2 é o modelo do pudim de passas. Rutherford, ele disse que o átomo era dividido em duas regiões. A central, que tinha um núcleo, né? E a periférica, que se chamava eletrosfera. Nesse núcleo, encontrariam-se as partículas positivas e depois foram descobertas as partículas negativas, né? Por Chadwick, ou sem carga, que são os nêutrons, né? E na eletrosfera estariam as partículas com carga negativa. Então, negativa na eletrosfera, positiva no núcleo, com partículas sem carga também no núcleo. Então, nós temos o sistema planetário ou sistema solar. Número 3. O átomo de Rutherford, 1911, foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera, os planetas. Eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga elétrica negativa. Verdade. Contém as partículas de carga elétrica positiva. Não, isso aí é o núcleo. Contém nêutrons. Também é o núcleo. Concentra praticamente toda a massa do átomo. Também está no núcleo, toda a massa do átomo, praticamente, né? Na eletrosfera existe massa sim, só que é muito pequena. E contém prótons e nêutrons. O que contém prótons e nêutrons é o núcleo. Então, a eletrosfera contém as partículas de carga elétrica negativa. Quarta questão. Ao longo dos anos, as características atômicas foram sendo desvendadas pelos cientistas.
foi um processo de descoberta no qual as opiniões anteriores não poderiam ser desprezadas, ou seja, apesar de serem ideias ultrapassadas, fizeram parte do histórico de descoberta das características atômicas. Como vocês viram na aula anterior, um cientista, ele se baseava no modelo anterior e retirava desse modelo aquilo que eles consideravam corretos. E o que eles não consideravam corretos, eles abandonavam, né? Hoje fazem parte só da história da evolução dos modelos atômicos, né? Vários foram os colaboradores para o modelo atômico atual, dentre eles John Dalton, J.J. Thomson, Ernest Rutherford e Niels Bohr. Abaixo você tem a relação de algumas características atômicas. Especifique o cientista responsável por cada uma destas teorias. No item 1, o átomo é comparado a uma bola de bilhar. Bem, quem falou sobre o átomo ser comparado a uma bola de bilhar foi John Dalton, né? Uma esfera maciça, homogênea, indivisível, indestrutível e eletricamente neutra. Podemos dizer que era eletricamente neutra porque era desprovida de carga, né? 2. O átomo é comparado a um pudim de ameixas. Quem foi que comparou? Foi Thomson, né? Uma esfera carregada positivamente e que elétrons de carga negativa ficam incrustados nela. Número 3. Átomo em que os elétrons se organizam na forma de camadas ao redor do núcleo. Bem, quem disse isso sobre camadas ou níveis de energia foi Niels Bohr, que nós vamos estudar nas próximas aulas como são essas camadas e qual a importância delas na distribuição dos elétrons de cada elemento químico. Número 4. Átomo que apresenta um núcleo carregado positivamente e ao seu redor giram os elétrons de carga negativa. Quem falou sobre esse modelo foi Rutherford, o sistema planetário. Questão 5. Ao resumir as características de cada um dos sucessivos modelos do átomo de hidrogênio, um estudante elaborou o seguinte resumo. Modelo atômico de Dalton. Características: átomos maciços e indivisíveis. Se você quiser falar de maneira resumida, está correto, né? Realmente eram átomos maciços e indivisíveis. Modelo atômico de Thomson. Características: elétron de carga negativa incrustada em uma esfera de carga positiva. A carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a esfera, ou seja, era um fluido, né? Onde estavam mergulhados os elétrons. O modelo de Thomson está correto. Modelo de Rutherford. Elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Não há restrição quanto aos valores dos raios das órbitas e das energias do elétron. Quem falou sobre esses valores de raios e de energias do elétron foi Niels Bohr. Então, realmente não havia restrições no modelo de Rutherford. E Rutherford, ele teve seu modelo complementado por Niels Bohr. Depois, o modelo dele passou a ser chamado de Rutherford-Bohr. Então, nós podemos considerar como correto, sim, que existiam órbitas em torno do núcleo. Modelo atômico de Bohr. Elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Apenas certos valores dos raios das órbitas e das energias do elétron são possíveis. Isso é verdade. Niels Bohr afirmou que existiam órbitas, né? E que existiam valores para cada uma, para os elétrons, né? Hoje a gente sabe que não existe órbitas. No nosso modelo atual existem orbitais, que são regiões onde é máxima a probabilidade de se encontrar elétrons, né? Então, o número de erros cometidos pelo estudante é nenhum. Então, não cometeu nenhum erro. Sexta questão. A alternativa que completa melhor os espaços apresentados na frase abaixo. O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto
por um núcleo muito pequeno e de carga elétrica positiva. Então, nós já temos a letra B e a letra D como resposta, né? Que seria equilibrado por elétrons, né? De carga elétrica negativa e que ficavam girando ao redor do núcleo numa região periférica denominada eletrosfera. Então, a nossa alternativa é a letra D. Sétima questão. Em relação ao modelo atômico de Rutherford, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. Letra A. Esse modelo baseava-se em experimentos com eletrólise de soluções de sais de ouro. Isso é falso, pessoal. A gente sabe que o modelo de Rutherford foi um experimento onde uma fina lâmina de ouro foi bombardeada por partículas alfa do elemento químico polônio. Partículas alfa que são radiações positivas, né? Letra B. Então é falso. Ele apresentava a matéria constituída por elétrons em contato direto com os prótons. Não, a gente poderia fazer essa analogia aí como o modelo de Thomson. É claro que no modelo de Thomson não existiam os prótons ainda, né? Existiam os elétrons. Falso. C. O modelo foi elaborado a partir de experimentos em que uma fina lâmina de ouro era bombardeada com partículas alfa. Eu acabei de falar isso para vocês. Então é verdade. Segundo esse modelo, é permitido ao elétron ocupar níveis de energia dos quais ele se apresenta com valores de energia múltiplos inteiros de um fóton. Isso é falso, pessoal. Quem falou de fótons foi Niels Bohr, né? Esse modelo é semelhante a um sistema planetário, em que os elétrons giram ao redor do núcleo, assim como os planetas em torno do Sol. Verdade também. Então, nós temos nessa sétima questão a letra C e a letra E como alternativas verdadeiras. A letra A, B e D como alternativas falsas. Oitava questão. Considere as seguintes afirmativas sobre o modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo planetário do átomo, verdade? Ou modelo do sistema solar. No modelo atômico, considera-se que elétrons de cargas negativas circundam em órbitas ao redor de um núcleo de carga positiva. Verdade também, pessoal. Item 3. Segundo Rutherford, a eletrosfera, local onde se encontram os elétrons, possui um diâmetro menor que o núcleo atômico. Bem, como vocês viram na aula anterior, o núcleo ele é de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o diâmetro total do átomo, né? Então, a eletrosfera é como se fosse uma nuvem de elétrons que se expande de acordo com a quantidade de elétrons que ela tem. Então, o item 3 é falso. O item 4. Na proposição do seu modelo atômico, Rutherford se baseou num experimento em que uma lâmina de ouro foi bombardeada por partículas alfa. Como falamos há pouco tempo, é verdade. Então, a alternativa correta é a letra D. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. Nona questão. No fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas, por um inglês de nome... Bom, a gente sabe que as partículas negativas foram descobertas por Thomson, né? Letra D. 10ª questão. O átomo, na visão de Thomson, é constituído de níveis e subníveis de energia? Não.
Quem falou dos níveis foi Niels Bohr. E quem falou dos subníveis foi Sommerfeld. Letra B. Cargas positivas e negativas. Sim, ele disse que o átomo era eletricamente neutro, constituído de partículas positivas, as quais ele não sabia dizer quais eram, né? E partículas negativas que ele havia descoberto que eram os elétrons. C. Núcleo e eletrosfera. Quem descobriu isso aí foi Rutherford. Grandes espaços vazios, também foi Rutherford. E orbitais foi Sommerfeld. Desculpe. Sim, Sommerfeld. Então a nossa resposta é a letra B de bola. 11. Em 1803, John Dalton propôs um modelo de teoria atômica. Considere que sobre a base conceitual desse modelo sejam feitas as seguintes afirmações. Primeiro, o átomo apresenta a configuração de uma esfera rígida. Verdade, né, pessoal? Vamos marcar aqui para a gente não esquecer. 2. Os átomos caracterizavam os elementos químicos e somente os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos. É verdade. Um elemento químico é um conjunto de átomos quimicamente iguais, não é? E que átomos de um mesmo elemento são idênticos, né? Então, o item 2 é correto. As transformações químicas consistem de combinação, separação ou rearranjo de átomos. Os átomos não podem ser criados nem destruídos, não é verdade? A gente apenas pode fazer um rearranjo nas reações químicas. Então, é verdade mesmo. Quem disse isso foi Dalton. Com os estudos de Lavoisier, né? Compostos químicos são formados de átomos de 2 ou mais elementos unidos em uma razão fixa, né? Então aqui ele fazia referência às substâncias compostas. É verdade também. Então a nossa resposta é todos os itens. Letra E. 12ª questão. Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessas substâncias absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. Então, quando um elétron ele absorve energia externa, ou seja, pacotinhos discretos chamados de quantum ou quanta, né? Eles tendem a se afastar do núcleo, indo para níveis de energia mais externos, né? Essa situação é temporária. A tendência do elétron é retornar novamente para a posição onde ele se encontrava e dessa forma ele consegue liberar a energia que absorveu em forma de luz. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada segundo o modelo proposto por Niels Bohr. Letra E. 13. O átomo contém um núcleo positivo, muito pequeno e denso, com todos os prótons, que concentra praticamente toda a massa. Os elétrons devem estar distribuídos em algum lugar do volume restante do átomo, que é justamente a eletrosfera, né? Essa afirmação foi Rutherford. 14ª questão. A reação entre 46 gramas de álcool etílico e 96 gramas de oxigênio produziu 54 gramas de água, ao lado de gás carbônico. Então, nós vamos ter aí dois reagentes, álcool etílico e oxigênio, e dois produtos, a água e gás carbônico. As quantidades foram colocadas na questão. Então, nós temos 46 gramas de álcool etílico mais 96 gramas de oxigênio, produzindo 54 gramas de água e X gramas de gás carbônico. Então, nós vamos fazer o seguinte. Lavoisier, ele disse na sua primeira lei, que é a lei da conservação das massas, que num sistema fechado, a quantidade de massas reagentes deve ser igual à quantidade das massas produzidas. Então, se do lado dos reagentes nós temos 142 gramas, ou seja, nós vamos somar 46 mais 96,
do outro lado precisa ter também 142 gramas. Como vocês podem observar, já existe 54 gramas de água. Então, o que é que a gente faz? Diminui 142 de 54, para a gente saber quantas gramas de gás carbônico foram produzidas, né? Então, subtraindo 142 menos 54, nós vamos obter 88 gramas. A letra D. 15ª questão. Uma massa de 6 gramas de carbono reage totalmente com 2 gramas de hidrogênio para a formação de metano. Qual a massa de hidrogênio necessária para reagir totalmente com 18 gramas de carbono na formação do metano? Bem, a primeira coisa que devemos fazer é organizar a reação química. Então, nós temos carbono e hidrogênio, que são os reagentes, produzindo gás metano, nessas devidas quantidades. 6 gramas mais 2 gramas, produzindo tantas gramas de metano. Ele faz uma segunda experiência. Ele quer saber qual é a massa do hidrogênio, eu coloquei Y, que com 18 gramas de carbono vai produzir tantas massas de gás metano, né? Nessa questão ele quer saber só a massa do hidrogênio do segundo experimento. Bem, eu vou resolver todas as massas que estão faltando aí na questão, né? No primeiro experimento, pela lei de Lavoisier, nós devemos conservar as massas. Se carbono mais hidrogênio tem 8 gramas, que é 6 mais 2, do lado dos produtos também teremos 8 gramas. Então, 6 mais 2 é igual a 8. Já para encontrar a massa de Y, nós precisamos usar a lei de Louis-Proust, não é? A lei das proporções definidas ou constantes, né? Então, nós vamos fazer uma igualdade de proporções. Nós vamos colocar 6 dividido por 18, ou seja, a massa de A sobre a massa linha de A é igual a 2 sobre Y, que é a massa linha de B, a massa de B sobre a massa linha de B. E fazemos meio pelos extremos. Aí vamos obter 6y é igual a 18 vezes 2. Y será igual, 18 vezes 2 é 36, dividido por 6. Então, y é igual a 6 gramas. Então, o valor desse y aí do segundo experimento é 6. Bem, se nós temos 6 gramas de hidrogênio reagindo com 18, nós vamos produzir 24 gramas de gás metano. Eu coloquei aqui para vocês o seguinte: se você observar, Proust disse que as proporções de uma substância, se elas aumentam ou elas diminuem, as demais substâncias da reação também devem, na mesma proporção, aumentar ou diminuir. O que aconteceu aqui no nosso experimento é que houve um aumento de 3 vezes da massa do carbono. Então, deve ter o aumento de 3 vezes a massa do hidrogênio e deve ter o aumento de 3 vezes a massa do gás metano. 6 vezes 3, 18. 2 vezes 3, 6. 8 vezes 3, 24. Então, nós vamos ter uma proporção de 1/3 carbono, 1/3 hidrogênio, 1/3 e gás metano, 1/3. É só você fazer a simplificação das frações de cada uma das substâncias, ok? 16ª questão. Sabe-se que 6x gramas de carbono reagem com 8 mais x gramas de água, produzindo 15 menos x gramas de óxido de carbono e x gramas de hidrogênio. Então, primeiro devemos montar a nossa reação para descobrir o valor de x. Então, nós vamos ter carbono e água reagindo, produzindo óxido de carbono mais hidrogênio, que serão os produtos, né? Vamos colocar os valores da quantidade de gramas de cada substância aqui. Então, nós vamos ter 6x para carbono, 8 mais x para água, 15 menos x para óxido de carbono e x gramas para o hidrogênio, que ele quer que descubra, né? Então, nós vamos fazer uma equação do primeiro grau. Nós vamos pegar 6x mais 8 mais x, que são os valores que tem do lado dos reagentes, é igual a 15 menos x mais x, que é o que temos do lado dos produtos. Fazendo a equação aqui,
Nós somamos 6x mais x, que dá 7x, e do outro lado nós vamos cancelar menos x com mais x, né? Dá igual a 0. Então vai ficar 7x mais 8 é igual a 15. Conservamos o 7x e levamos o 8 para o segundo membro com o sinal trocado. 15 menos 8. X vai ser igual. 15 menos 8 é 7. O 7 do x vai para o segundo membro dividindo. 7 dividido por 7, vamos ter 1 grama de hidrogênio produzido, ok? Letra B. As massas de cada substância que participa da reação. Então, eu vou colocar aqui, nós temos carbono, né? Ele lá na equação era 6x gramas. Então, onde tem x, nós vamos substituir por 1, que 1 é o valor de x, né? Então, vai ficar 6 vezes 1 é igual a 6 gramas. Água. Vocês lembram lá que é 8 mais x. Então, no lugar de x, colocaremos o 1. Vai ficar 8 mais 1 é igual a 9 gramas. Óxido de carbono. Era 15 menos x, né? Então, vai ficar 15 menos 1 é igual a 14 gramas. E o próprio hidrogênio nós já descobrimos na letra A, que era o valor de x, que é 1 grama. Bem, pessoal, eu queria concluir a minha aula deixando novamente uma frase para vocês refletirem, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Um grande abraço da tia Vi. Então, nossa frase de hoje é: a sabedoria não se transmite, é preciso que nós a descobramos, fazendo uma caminhada que ninguém pode fazer em nosso lugar e que ninguém nos pode evitar, porque a sabedoria é uma maneira de ver as coisas. Marcel Proust. Grande beijo e até a próxima aula.